Por exemplo, tu acredita que Jesus nasceu em Belém? Sim. Porque Lucas tem um relato muito complicado em relação a isso. Que Jesus nasceu em Belém porque foi necessário fazer um censo. José e Maria tiveram que ir para Belém. Esse relato é todo cheio de buracos. Porque quando ele vai falar, ele vai citar o governador Quirino. Ele assume a governança 6 depois de Cristo. Lucas vai citar Herodes, só que Herodes morreu em 4 antes de Cristo. E Jesus nasceu mais ou menos por volta da época de Herodes. Então não bate essa data. Mas mais importante, esse censo nunca aconteceu. Só que Lucas precisava botar Jesus em Belém porque a profecia de Miqueias disse: Messias vai nascer em Belém. Então ele coloca Jesus em Belém com essa espalhafatosa, essa explicação, com um censo que não faz nem sentido. Porque quando César faz um censo para Roma, ele precisa saber quantas pessoas moram em tal lugar para mandar dinheiro para lá, e não nos lugares onde os antepassados da pessoa nasceram. Então isso causa um relato problemático, porque se tu crê que Jesus nasceu em Belém, mas a gente sabe que Lucas está mentindo nesse ponto, o que mais Lucas mentiu? Bom, basicamente, o Misa está se referindo ao texto de Lucas 2:2, onde em algumas traduções está assim: o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. E aí, as pessoas veem quando Quirino era governador da Síria. Então elas imaginam que Jesus nasceu na época de Quirino, governador da Síria. Só que essa tradução tá errada. E isso é um grande problema mesmo, porque a gente tem muita coisa traduzida errado e leva as pessoas a uma má interpretação. E aí o que acontece? A palavra quando, no caso desse texto, a palavra quando é a palavra protos. E essa palavra, ela também pode significar before, que significa, no português, antes. Ou seja, o recenseamento ele foi antes de Quirino ser governador da Síria. A gente sabe que Quirino virou governador da Síria lá em 6 depois de Cristo. Mas antes disso, houve um outro evento que reuniu muitas pessoas. E essas pessoas precisavam ir para suas cidades. E o nome desse evento é o juramento de lealdade a César. Então, lá no ano 3 a.C., a gente tem uma inscrição. E essa inscrição, ela estava ali convocando as pessoas para jurarem lealdade ao César. Então você imagina, isso não aconteceu só em Israel. Não era só Israel que tinha jurado lealdade ao imperador. Toda Roma, a extensão do território de Roma, tinha que jurar essa lealdade. O que inclui Maria e José. O historiador do primeiro século, Flávio Josefo, inclusive, ele fala dos fariseus e das pessoas, no geral, tendo que jurar lealdade ao César. Muitos fariseus rejeitaram, não quiseram fazer isso e tiveram que pagar uma multa por causa disso. Nesse artigo aqui, ele traz alguns papiros gregos bem antigos. Um desses papiros, que é o Westminster College 3, datado de 200 depois de Cristo, ele menciona as pessoas tendo que voltar para suas casas. E esse papiro, ele é lá do Egito. E também nós temos um papiro do ano 104 depois de Cristo que fala a mesma coisa, que as pessoas tinham que voltar para suas casas para fazer esses censos, essas contagens. Então era uma prática comum no Império Romano. E assim, uma das maiores referências quanto a mais ou menos o mês do nascimento de Jesus é o livro de João, capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí a gente pensa, o que quer dizer Jesus tabernaculou entre nós? Quer dizer que Jesus ele veio como humano justamente na época da festa de tabernáculos, que era uma festa muito importante para os judeus. E que lotaria a cidade de Belém. Belém ficaria lotada de gente, que explica toda aquela algazarra que a gente lê nos evangelhos de eles não conseguiam encontrar um lugar para dormir, sabe? Porque estava lotado por causa dessa festa. E essa festa obrigava as pessoas a terem que ir lá, entendeu? Era costume judaico isso. Então eu não vejo por que os ateus implicam tanto com Jesus ter nascido na cidade de Belém, sendo que era costume, perto da festa de tabernáculo, as pessoas irem para Belém e as cidades ao redor para elas irem para Jerusalém depois na festa de tabernáculo, entendeu? Então elas pegavam casa nas cidades ao lado de Jerusalém, o que inclui Belém.